sucumbência parcial e possibilidade de compensação de honorários advocatícios. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje no canal do Professor Eduardo. Se você é da turma do Processo Civil, vem com a gente. Eu sou Eduardo Calvert, juiz de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo. Estamos aqui para falar sobre processo civil e hoje a gente vai falar sobre compensação de honorários advocatícios. A classe dos advogados comemorou a expressa disposição do Código de Processo Civil no sentido de que os honorários advocatícios, o crédito decorrente do arbitramento dos honorários, ele não pode ser objeto de compensação. Vamos entender o que o atual código fez, pensando como era a disposição do código antigo. O artigo 21 do Código de 73, ele dispunha que se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas. Esse dispositivo legal, ele sofreu bastante contestação por parte dos advogados, especialmente a partir da vigência do Estatuto do Advogado, do Estatuto da Advocacia, que é de 94, que no seu artigo 23 previa que os honorários incluídos na condenação por arbitramento ou sucumbência pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte. Veja bem, se os honorários eles são direito de crédito de titularidade do advogado em desfavor da contraparte, não faz qualquer sentido que eu possa compensar esse direito de crédito, essa obrigação, com aquele crédito que é devido pelo cliente deste advogado para o advogado da contraparte. Ou seja, eu tenho obrigações com sujeitos ativos e passivos diferentes, de forma que elas não podem ser compensadas. Vamos lembrar que o artigo 368 do Código Civil, ele prevê que a compensação somente ocorre se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra. Assim, no caso dos honorários advocatícios, não havendo a reciprocidade das obrigações, ou seja, não havendo identidade entre os sujeitos ativo e passivo, eu não tenho as condições para operar a compensação. Não obstante a discussão que havia, a jurisprudência sedimentou o entendimento sobre a possibilidade dessa compensação nos termos da súmula 306 do STJ, assim redigida: os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte. Vamos entender qual é a lógica dessa decisão e analisando lá aqueles acórdãos que fundamentaram a edição dessa súmula. A lógica é a seguinte: não se discute que o valor dos honorários ele é direito do advogado, ele integra o patrimônio do advogado e não poderia, portanto, ser compensado com uma dívida do cliente do advogado. Acontece que esse direito de crédito ele só vai nascer a partir do momento em que exista o arbitramento. Assim, havendo sucumbência recíproca, a compensação que o juiz faz é a análise entre a sucumbência das partes, as sucumbências das partes e a anulação daquelas partes em que há reciprocidade. Então vamos lá. Imagina que eu tenho que o autor formula o pedido de 100 mil reais, condenação de 100 mil reais, e o juiz julga a favor dele, condenando o réu ao pagamento de 60 mil reais. O que acontece aí? Autor sucumbiu em 40 mil reais, réu sucumbiu em 60 mil reais. Cotejando ambas as sucumbências, eu tenho um saldo a favor do autor de 20 mil reais e é sobre esse saldo que eu vou arbitrar os honorários a favor do advogado do autor. Isso era o que acontecia antes da vigência do atual Código de Processo Civil.
Com o atual Código de Processo Civil, me parece um consenso no sentido de que essa operação aritmética ela não pode mais ser feita. E no sentido de que a súmula 306 do STJ ela se encontra superada. E esse entendimento advém especialmente da disposição do parágrafo 14 do artigo 85, que diz que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada compensação em caso de sucumbência parcial. Ou seja, segundo o entendimento que vem sendo adotado, se eu tivesse sucumbência parcial, o juiz ele vai ter que arbitrar honorários em favor de cada um dos advogados, levando em consideração exclusivamente a sucumbência da outra parte. Vamos voltar para o nosso exemplo. O autor pede condenação de 100 e ganha 60. O juiz então vai arbitrar honorários em desfavor do réu a favor do advogado do autor sobre a condenação, 60 mil reais, e vai arbitrar honorários em favor do advogado do réu contra o autor sobre o montante do proveito econômico que ele teve, ou seja, aquele valor em que o autor foi sucumbente, que é 40 mil reais. Eu vou ter honorários para os advogados do autor e do réu. Será que esse é o melhor entendimento? E eu vou um pouco mais longe. Será que essa é a forma mais eficiente, mais razoável de arbitrar honorários? Veja bem, o artigo 85, o caput do artigo 85 do CPC, ele diz que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Ou seja, para que eu tenha condenação de uma parte a pagar honorários para o advogado da outra, é preciso que ela tenha sido vencida. E para que um advogado tenha direito a receber honorários, é preciso que o cliente dele tenha sido vencedor. Será que eu posso afirmar, por exemplo, no exemplo que eu acabei de dar, que o autor que ganhou 60 mil quando pediu 100, ele foi vencido? Será que eu posso afirmar que o réu foi vencedor para fins de justificar o pagamento de honorários para o cliente dele? Veja, o Código de Processo Civil, ele, curiosamente, ele não explica como é que eu devo arbitrar os honorários na hipótese dessa sucumbência recíproca, na hipótese de acolhimento parcial dos pedidos. O artigo 86, ele trata exclusivamente das despesas, quando ele fala: se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Me parece que o problema que acompanhou essa discussão desde do sistema do Código Antigo é o uso do termo compensação. Este uso é inadequado. A compensação só ocorre na forma do 368 do Código Civil e ela depende de haverem as mesmas partes em posições distintas das obrigações creditórias, ok? Ou seja, eu preciso ter as mesmas partes ocupando polos distintos da obrigação. Mas a compensação a que a súmula 306 do STJ fazia referência, a compensação que era aplicada nas decisões do juiz, na forma de arbitramento de honorários, não era aquela compensação de obrigações do Código Civil, mas era, na verdade, essa operação aritmética que o juiz fazia a fim de anular a sucumbência no que ela se mostra recíproca para encontrar o saldo a favor de uma das partes, ou seja, para encontrar quem foi a parte vencedora, que é aquela que mais venceu no processo, que teve sua parcela de pedidos em maior parte acolhida. Eu não tratava de compensação de obrigações, eu não tratava de compensação na forma do 368 do Código Civil, até porque eu não poderia fazê-lo. E essa é a lógica que se extrai de todos aqueles julgamentos do STJ que fundamentaram a súmula 306. Nenhum daqueles julgamentos ele afirmava que era possível compensar
os honorários, mas ele falava que era possível realizar essa operação lógica, essa operação aritmética antes do arbitramento, ok? Antes do nascimento do direito de crédito. Me parece que arbitrar da forma antiga, ou seja, fazendo uma operação aritmética e encontrando quem é o vencedor da demanda, me parece que é mais razoável, me parece que é mais lógico, me parece que é mais eficiente e não encontra vedação nas disposições do Código de Processo Civil. Veja, a compensação a que diz respeito o artigo 85, parágrafo 14, ela continua proibida, continua vedada e era vedada no sistema anterior. Uma vez que eu tenho o arbitramento e uma vez que eu tenho aquele direito de crédito de titularidade do advogado, eu não posso compensá-lo com uma obrigação, por exemplo, do cliente do advogado. Isso acontecia muito e pode ainda acontecer em diversas hipóteses. Vamos pensar em processos conexos, em que eu tenho o arbitramento de honorários de forma autônoma, eventualmente entre as mesmas partes e os mesmos advogados. Quando isso pode acontecer? Na reconvenção. Na reconvenção eu preciso arbitrar honorários autonomamente. Isso pode acontecer na impugnação ou cumprimento de sentença, isso pode acontecer nos embargos à execução, isso pode acontecer na exceção de pré-executividade, eventualmente, se eu tiver a condenação da parte ao pagamento de honorários. Nesse caso, obviamente, eu não posso aplicar a compensação. Agora, esse meu entendimento, ele me parece também mais razoável para evitar um problema que pode acontecer, que na economia a gente chama de problema do agente, do principal agente. Isso quer dizer o quê? Da forma como os tribunais vêm decidindo que os honorários devem ser arbitrados, o advogado passa a ter um interesse diferente do seu cliente. Ele passa a ter incentivos diferentes do cliente na hora de formular os pedidos. Olha só, segundo esse entendimento, se o advogado pede 10 e ganha 10, ele vai ter honorários calculados sobre o valor da condenação 10. Mas se ele pede 30 e ganha 10, os honorários dele não vão mudar. Ele vai continuar ganhando honorários sobre a condenação de 10. A gente tem afirmado ao longo desses vídeos que a gente tem feito sobre honorários advocatícios que os ônus sucumbenciais eles servem também para incentivar a parte a litigar de forma ponderada, uma vez que formular pedidos destituídos de fundamento, ele vai acarretar em ônus, acarretar no pagamento de custas e de honorários. Então a parte passa a ponderar muito bem e a evitar formular pedidos que não tenham grandes chances de ser acolhidos. No caso dos honorários advocatícios e da forma de arbitramento que a gente está tratando, o advogado passa a ter um incentivo diferente do cliente. Ou seja, diante de um pedido que tenha pouca chance de acolhimento, o cliente, obviamente, ele tem um incentivo a não formular esse pedido, enquanto o advogado tem um incentivo a formular. Por quê? Se for acolhido, o advogado ganha honorários. E se não for acolhido, o advogado nada perde. Ele continua ganhando honorários sobre aqueles pedidos que forem acolhidos. Então, esse problema do agente principal, ele ocorre sempre quando eu tenho um arranjo entre pessoas em que o bem-estar de um dos participantes, ele depende do que é feito por outra pessoa. Olha só, no caso do processo judicial, quem formula a petição inicial, quem formula os pedidos é o advogado. Ainda que o cliente acompanhe essa formulação ou revise a redação final da petição inicial, o advogado, que é o conhecedor técnico, é quem pode orientar melhor o cliente e ele tem grande influência ali na forma como os pedidos serão formulados ao final. Quando eu arbitro honorários para o advogado, dessa forma como a jurisprudência vem entendendo, eu passo a
dá para o advogado um incentivo a formular pedidos ainda que não tenham grande chance de acolhimento, enquanto o cliente não tem esse incentivo. E eu tenho uma dissociação entre os incentivos, entre os interesses do agente, que é o advogado, e do principal, que é o cliente, que pode levar a uma perda de eficiência, ou seja, o advogado passa a perseguir os seus próprios interesses em detrimento dos interesses do cliente. Isso não é interessante. Para melhorar a eficiência, é melhor que eu tenha o agente e o principal perseguindo exatamente os mesmos objetivos. E isso eu conseguiria quando? Quando o advogado perdesse, quando o cliente perde. Por isso que eu entendo que a fórmula anterior, ou seja, eu arbitrar honorário sobre o saldo vencedor em favor daquele que efetivamente venceu, ela é mais eficiente, ela é mais razoável. É essa fórmula que se aplica? Não é essa fórmula que se aplica, não obstante os meus argumentos, a minha opinião. Hoje é tranquilo o entendimento que eu não posso fazer essa compensação, essa operação aritmética para ver quem foi que ganhou mais. Tá ok? Não posso fazer isso. Como é que eu vou arbitrar honorários então? Eu vou ter que analisar cada um dos pedidos do autor e arbitrar honorários a favor do advogado autor sobre aqueles pedidos que forem acolhidos e arbitrar honorários em favor do advogado do réu sobre aqueles pedidos que tenham sido rejeitados, não tenham sido acolhidos. A forma mais lógica é eu começar a tratar cada pedido de forma autônoma, entender qual é o valor de cada pedido e formular os honorários dessa forma, sobre cada um dos pedidos. Imagina que eu tenho um pedido desconstitutivo, um pedido de anulação contratual, cumulado com um pedido de condenação ao pagamento de indenização. O juiz acolhe o pedido desconstitutivo e rejeita o pedido condenatório. Então eu vou arbitrar honorários para o advogado autor sobre o valor do pedido desconstitutivo e vou arbitrar honorários para o advogado réu sobre o valor do pedido condenatório. Em se tratando de pedido condenatório, aquele que permite o acolhimento parcial em extensão, eu vou fazer da forma como a gente acabou de tratar naquele exemplo do pedido de R$100 mil de condenação. Eu vou arbitrar sobre o valor da condenação para o advogado autor e vou arbitrar sobre o valor do proveito econômico, aquela parcela que não foi acolhida, em favor do advogado do réu. Tá ok? Era isso que eu tinha para falar hoje sobre honorários advocatícios, sobre compensação, sobre sucumbência parcial. Espero que os senhores tenham gostado. Segue a gente aqui no canal do YouTube, segue a gente lá no Instagram. Sempre a gente vai ter assunto legal para falar sobre processo civil. Espero que os senhores tenham gostado. Até a próxima.